Boa noite, meus irmãos. Boa noite a todos. Nesse momento, rogamos a espiritualidade que possa continuar nos abençoando, nos amparando agora e sempre. E que nós possamos conversar sobre o tema de hoje, que é a paciência. Tema muito apropriado para o momento atual em que nós estamos vivendo. E esse é um tema que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9 do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos. E no item 7, nós encontramos essa mensagem que nos foi trazida por um espírito que se intitulou Espírito Amigo, Havre, 1862. Mas o que é paciência? Então nós fomos no dicionário buscar o conceito de paciência. Virtude de quem suporta males e incômodos sem queixumes nem revolta. Então, a paciência é uma virtude de quem já consegue suportar males e também incômodos sem se revoltar, sem se queixar. Qualidade de quem espera com calma o que tarda. Também é uma qualidade daquele que sabe esperar, com calma, com serenidade, com tranquilidade, aquilo que demora, aquilo que tarda. Porque muitas vezes, meus irmãos, ao estarmos esperando, nós dizemos, que perdemos a paciência, mas na verdade, nós ainda não conseguimos adquirir a paciência. E em determinados momentos que nós precisamos dela para agirmos com serenidade, nós não a encontramos em nós. Porque é preciso que nós desenvolvamos essa paciência para que possamos fazer uso dela no nosso dia a dia. E é assim, meus irmãos, que a paciência precisa ser trabalhada, precisa ser exercitada a cada momento da nossa vida, para que nós possamos viver melhor a cada dia. Assim, nós sabemos que nós estamos num mundo de provas e expiações. A Terra, esse nosso planeta maravilhoso, é um mundo de provas e expiações. Então, todos nós que estamos aqui, nós vamos passar em algum momento de nossas vidas por essas provas, às vezes por um sofrimento, por uma dor, às vezes pela perda de um ente querido, para que nós possamos, com essa situação, aprender, porque é um exercício de aprendizado, quando nós suportamos as dores e os incômodos, como nos disse o conceito de paciência, saber passar com serenidade por essas situações, porque todos nós que aqui estamos, sabemos que um dia nós vamos passar por alguma aflição, nós vamos passar por algum sofrimento. Então, o fato de nós estarmos aqui nesse planeta é uma oportunidade para todos nós, em nossas vidas. E nós sabemos disso. Não é um castigo, como muitas vezes a gente pode acreditar que seja um castigo nós estarmos na Terra. Não. É uma oportunidade maravilhosa e que nós devemos agradecer a Deus, o nosso Pai, que está nos dando essa oportunidade de aqui estarmos para aprendermos com o relacionamento com os nossos irmãos, com as nossas experiências, com as nossas vivências. E essa passagem
da paciência, da qual nós vamos falar, é uma das passagens mais belas que nós encontramos no Evangelho. Esse Espírito que se intitulou amigo espiritual, nos vem trazer de forma clara, de forma precisa, como utilizar a paciência, como utilizarmos essa virtude. Então, nesse item 7, desse capítulo 9, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele inicia dizendo: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois, quando sofrerdes. Antes bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória nos céus. Então, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. E às vezes a gente pode pensar se realmente essa dor é uma bênção. Mas por que um tema como esse, a paciência, se inicia com ele falando sobre a dor? É porque, meus irmãos, todos nós precisamos ter paciência no momento em que nós estamos passando por alguma dor, por algum sofrimento, por algum mal em nossa vida. Então nós precisamos exercitar essa virtude, uma vez que tem coisas que nós não podemos mudar de um momento para o outro. Às vezes um sofrimento mais prolongado em nossas vidas, nós não podemos mudar. Às vezes a gente até quer mudar aquela situação que estamos passando naquele momento. Mas, muitas vezes, nós precisamos aguardar para que no momento certo nós possamos mudar. E pode ocorrer que, em razão dessa situação, a gente passe a se revoltar, a maldizer de Deus, porque nós não entendemos as razões e os motivos pelos quais estamos sofrendo. Mas a doutrina espírita, meus irmãos, nos esclarece com muita propriedade que nenhum de nós sofre qualquer injustiça, que nenhum de nós passa por algo que não deveríamos passar, porque senão seria Deus estar nos castigando. E o Pai, como nós sabemos, é um Pai de amor, de bondade e de caridade. Nunca nos castigaria. Nós não passaremos nada que nós não merecemos. Então, essa dor realmente é essa oportunidade que nós temos de crescer. Quando bem aproveitada. Porque aí também, quando nós vemos que os nossos irmãos estão passando por sofrimento e por dor, nós vamos entender a posição do outro. Porque nós mesmos já sentimos o que é sofrer. Nós mesmos já sentimos na pele o que é passar por algo que nos deixa muitas vezes desalentados. Assim, meus irmãos, o Evangelho continua nos dizendo, que é para a glória no céu, para nós chegarmos no plano espiritual numa posição melhor do que aquela em que aqui estamos, quando aceitamos resignadamente passar por esse sofrimento e tirar uma lição precisa para a nossa vida. E aí ele continua dizendo: sede pacientes. A paciência também é caridade. E deveis praticar a lei de caridade
ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então a paciência também é uma caridade. E nós devemos exercitar-nos nessa caridade que nos foi ensinada pelo nosso Mestre Jesus. Muitas vezes o Mestre nos deu exemplo em várias oportunidades, quando aqui esteve na terra entre nós, nos deu exemplo dessa paciência. Vamos lembrar a lição em que ele se encontrava naquela praça e alguns fariseus levaram até ele aquela mulher que fora pega em adultério. E dizem a ele: mestre, esta mulher foi pega em adultério. Colocaram a mulher diante dele e disseram para Jesus que aquela mulher havia sido pega em adultério e que a lei mosaica mandava que se lapidassem as adúlteras. O que tu nos diz sobre isso? E o mestre, pacientemente, calmamente se agachou, começou a escrever no chão. E como eles insistiam, ele se levantou e disse: aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E aquela multidão se dispersou. Então, esse é um dos exemplos que ele nos dá. Um outro, que nós, bem conhecido de todos nós, é quando ele se encontrava na última ceia, jantando com os seus discípulos, e que já se aproximava o momento dele ser crucificado, e ele sabia disso. E ele sabia que um dos seus discípulos iria traí-lo. E ele sabia quem era. Os outros apóstolos que estavam ali com ele não sabiam exatamente quem era, mas ele sabia. Mas em nenhum momento ele perdeu a calma, ou ele se exasperou sabendo que ele seria traído por um daqueles seus discípulos que ele confiava. E naquele momento ali, ele continuou calmo, impassível. Então o mestre, nosso mestre Jesus, nos deu muitos exemplos de paciência, meus irmãos. É assim que nós devemos aplicar essa virtude em nossas vidas, que é também uma caridade. E quando se fala em caridade, nós nos recordamos da questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec questiona os Espíritos sobre a verdadeira caridade, como Jesus entendia a verdadeira caridade. E o Mestre nos diz que é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, meus irmãos, essa prática da caridade, todos nós, seguindo o exemplo do nosso Mestre, precisamos colocar no nosso dia a dia para o nosso bem-estar moral e espiritual. E aí ele também nos diz, porque quando nós estivermos nesse sofrimento, Jesus nos diz, nos chama, Quando em Mateus capítulo 11, de versículos 28 a 30, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas. Porque é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Assim, meus irmãos, às vezes nós, ao passarmos por situações difíceis,
Podemos dizer que nós não aguentamos, que está muito pesado o nosso sofrimento, mas Deus não coloca fardo pesado em nossos ombros que nós não podemos suportar. Não coloca carga maior do que nós suportamos. O que acontece é que, por vezes, nós, diante de determinada situação, nós não buscamos a solução adequada, não buscamos a dificuldade. E Jesus nos diz aqui, vinde a mim. E nós também podemos buscar o nosso Pai de bondade, de amor e de misericórdia, porque nós não conseguimos, meus irmãos, vencer nada se nós não buscarmos a Deus. É uma realidade. Quando nós buscamos a Deus, nós conseguimos passar por qualquer dificuldade com mais tranquilidade, com mais alívio, como nos disse Jesus. É claro que não vai sair de nós o problema, mas só nós sentirmos alívio já é uma grande ajuda para todos nós. E ele continua dizendo, a caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil de todas. Outra há muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aqueles que Deus colocou em nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrer e para nos porem à prova a paciência. Então, a caridade que consiste na esmola que nós damos aos pobres é a mais fácil de todas. Mas essa caridade de perdoarmos aqueles que são instrumentos do nosso sofrer, que não é tão fácil, né? Perdoar aquele que nos instiga, que nos provoca, que nos desafia, não é muito fácil. Mas ele nos diz que é para nos pôr à prova a paciência, para ver se realmente a gente já tem essa paciência de passar por essas dificuldades e conseguir, já utilizando a caridade que o Mestre Jesus nos ensina, sermos tolerantes, sermos compreensivos com nossos irmãos que estão sendo esse instrumento para nos provar, para que nós possamos crescer nesse momento em que nós perdoamos aquele que é esse instrumento em nossa vida, nós passamos a crescer. Às vezes a gente não consegue perdoar logo de início, mas se nós desculparmos, já é uma grande evolução. E depois nós vamos nos exercitando até chegarmos a perdoar. Assim, meus irmãos, esses exemplos, essas lições que o Evangelho nos traz, são de grande importância em nossas vidas, para que nós realmente possamos evoluir nesse planeta, que é o objetivo de todos nós que aqui estamos, alcançar essa perfeição, nos purificar, evoluir cada vez mais. Assim também, ele, baseado nessa questão da paciência, Jesus nos conta um caso muito interessante que nós encontramos no livro A Boa Nova, que está no capítulo 8 do livro A Boa Nova, intitulado esse capítulo Bom Ânimo. E ali ele relata que existia um dos apóstolos, que era um dos grandes seguidores de Jesus, que é o apóstolo Bartolomeu. Então, Bartolomeu constantemente estava
seguindo Jesus juntamente com os outros discípulos, mas ele era um apóstolo que apresentava uma tristeza no seu comportamento, nas suas atitudes. E Jesus sempre o observava. E certa vez, quando aparece uma oportunidade, Jesus chama Bartolomeu para conversar, para que Bartolomeu dissesse as razões dessa sua tristeza, confessasse ao mestre por que ele se achava triste. E Bartolomeu disse a Jesus que ele se encontrava triste pelas dificuldades que a vida apresentava, né? Ele disse: mestre, as dificuldades que a vida nos apresenta, pelas obscuridades, pela vitória do crime em toda parte, pelo jugo das ambições, por tudo isso que o mundo apresenta para nós, eu me encontro, de certa forma, triste nesse momento. E aí, meus irmãos, Jesus diz para ele: Bartolomeu, a nossa doutrina é a do Evangelho. A nossa doutrina é da Boa Nova, é a da Boa Notícia. E quem de nós, conhecendo essa boa notícia, não se alegra? Quem de nós, tendo conhecimento do Evangelho de Jesus, mesmo sabendo das dificuldades, quem de nós não fica contente, satisfeito, por conhecer o Evangelho do Mestre? Conserve a tua esperança e tenha bom ânimo. Então, meus irmãos, todos nós que nesse momento das nossas vidas estamos passando por tristezas, estamos passando por dificuldade, as mais diversas, nós que conhecemos Jesus, nesse momento é importante que nós tenhamos esse bom ânimo. É importante que nós não percamos essa esperança, a fé nos ensinamentos do Mestre. Não nos deixemos abater, desanimados. Porque ânimo vem da palavra ânima, alma. Desânimo, nós estamos perdendo o ânimo, a alegria de viver. Mas nós que conhecemos os ensinamentos do Mestre, e que a luz da doutrina espírita vem nos ampliar esse conhecimento, trazendo informações do plano espiritual de que a vida continua numa outra dimensão, que nós não morremos, que nós somos espíritos imortais, que nós que conhecemos a reencarnação, o livre-arbítrio, a lei do livre-arbítrio, a lei de causa e efeito, nós que sabemos que estamos aqui temporariamente, nós precisamos, meus irmãos, colocar em prática esses ensinamentos do Mestre. É claro que muitas vezes nós vamos, diante de determinada situação, nós vamos passar por tristezas, mas não devemos nós nos abater e desacreditar da vida, que possamos nos levantar, ter essa esperança, essa fé e essa confiança no Mestre. Pois ele muitas vezes, em situações mais difíceis, nos deu o seu exemplo, nos deixou a sua lição para que nós seguíssemos. E ele diz mais a Bartolomeu, ele diz que a vida terrestre é uma estrada pedregosa que conduz aos braços amorosos de Deus.
Então é claro que nessa estrada pedregosa nós não vamos ter facilidades. Nós vamos encontrar, claro, dificuldades, mas com o conhecimento que nós já temos, nós podemos vencer, meus irmãos. E assim, Bartolomeu, mais uma vez, vai e faz uma pergunta para Jesus. Mestre, mas não será justificável a tristeza quando perdemos um ente querido? E Jesus responde para ele, mas quem estará perdido se Deus é o Pai de todos nós? A morte do corpo abre as portas de um mundo novo para a alma. Nenhum de nós está órfão no mundo. Deus acolhe todos os seus filhos. Então, meus irmãos, olhem a resposta de Jesus. Nós não estamos desamparados no mundo. O nosso Pai sempre nos estende a mão, desde que nós o busquemos. É claro que, às vezes, nós nos entristecemos quando é chamado, quando o Pai chama um ente querido nosso. É muito natural que nós fiquemos entristecidos. Porém, nós sabemos que um dia também nós iremos nos reunir com esse nosso ente querido. E que essa vida aqui é uma vida passageira. Às vezes nós estamos com saúde, estamos trabalhando, estamos bem financeiramente, e de repente ocorre um fato, alguma coisa qualquer, e nós perdemos a saúde, adoecemos. O emprego, nós somos dispensados, nos desequilibramos financeiramente. Mas quando nós temos essa luz do Evangelho, essa luz que nos renova, que nos impulsiona, esse sol que ilumina os nossos caminhos, nós podemos resistir. Nós podemos ultrapassar essas barreiras, meus irmãos. São temporárias na vida de cada um de nós, porque nós sabemos que tudo passa. É preciso renovar essa nossa fé a cada dia, a cada momento. Mas então Bartolomeu, dando continuidade à história, naquele dia, depois dessas respostas do mestre, ele se encheu de esperança, de fé, de confiança e de alegria, e saiu naquela noite e foi para a sua residência. Ele morava num vilarejo próximo dali. E chegando em casa, já pela manhã, foi recebido pelos seus irmãos. Ao entrar em casa, os irmãos já foram lhe falando impropérios, acusando-o de mau filho, de vagabundo e de traidor da lei. Mas ele fez diferente do que ele fazia das outras vezes quando ele chegava em casa. Ao invés dele entrar em contenda verbal com os irmãos, ao invés dele entrar em atrito, ele sorriu. O seu pai também veio ao seu encontro. E o pai dele foi logo acusando Bartolomeu e escorraçando-o. Porém, ele pensou que aquele comportamento era natural no seu pai, porque o seu pai não conhecia Jesus como ele conhecia. Assim, meus irmãos, nós que conhecemos o Mestre, nós que conhecemos a doutrina espírita, precisamos
estar melhor preparados, colocando em prática nas nossas vidas esses ensinamentos que vão nos levar a uma condição melhor. E assim como o apóstolo Bartolomeu, que se entristeceu nesse momento em que nós estamos passando, né, por todas essas dificuldades, nós também, em alguns instantes, podemos nos sentir entristecidos diante da epidemia, dessa pandemia, né, melhor dizendo, que está assolando toda a humanidade. Algumas vezes a gente ouve alguém dizer que a doutrina espírita, que Kardec está ultrapassado. Mas, na verdade, Kardec continua muito atual. A doutrina espírita continua muito atual. E Kardec fez um questionamento a respeito desses flagelos que assolam a humanidade. E na questão 740 do Livro dos Espíritos, que eu vou ler para nós, ele pergunta: serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? Então, esses flagelos se apresentam como provas morais para todos nós, né? Porque eles nos põem a braços com as necessidades. E os Espíritos nos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que ele oferece ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Assim, meus irmãos, observem que resposta os Espíritos nos trouxeram. Então, essas dificuldades, essas pandemias, os maremotos, os terremotos, as tsunamis, as enfermidades que sempre assolaram a humanidade, servem para quê? Para desenvolver no homem essa inteligência. Porque para se prevenir dessas doenças, dos vírus, das bactérias, eles têm que descobrir remédios, vacinas, para que possam se defender. E nesse momento, o que está acontecendo em todo o mundo? Os cientistas, os pesquisadores, os laboratórios estão em busca de uma vacina, de um medicamento que possa combater essa pandemia que está disseminada por toda a Terra. Então, esses flagelos servem para que o homem desenvolva-se mais. Busque trabalhar essa inteligência e também demonstrar sua paciência e resignação, porque tem coisa que ele não pode mudar de um momento para o outro. Também olhar para o seu próximo, olhar para o seu semelhante, por aqueles que estão sofrendo. E a gente vê no momento atual a nossa realidade, onde muitos dos nossos irmãos estão passando por dificuldades de trabalhar, de ter até com o que se alimentar. E nós vemos muitas entidades trabalhando a solidariedade, distribuindo alimentos para os mais necessitados, auxiliando esses irmãos que precisam. Então, já é um trabalho contra o orgulho
e o egoísmo, que são as chagas da humanidade. Então, às vezes, essas pandemias que ocorrem servem para a gente praticar mais essa caridade. Então, o que nós observamos na resposta, meus irmãos? Nós observamos que é um trabalho da inteligência, da paciência, da resignação, do desinteresse e do amor ao próximo. Esse trabalho que nós estamos desenvolvendo nesse momento. E assim, meus irmãos, essa lição é de grande importância para todos nós que estamos recolhidos aos nossos lares. Esse recolhimento foi muito importante para nós, porque serve também para que a gente aprenda a se conhecer melhor, conviver melhor com os nossos semelhantes, com os nossos irmãos. Porque muitas vezes, quando perguntados, sobre do que nós mais gostamos nas nossas vidas, quem nós mais amamos, nós respondemos que é a nossa família. E nesse instante, nós estamos tendo a oportunidade de conviver melhor com os nossos familiares, conviver melhor com os nossos entes queridos, mais de perto, estar ali juntos para desenvolvermos, para conhecer melhor a nós mesmos e o outro, nossos filhos, nossos pais, nossos irmãos. É importante nesse momento, para todos nós, que nós coloquemos esse aprendizado do Evangelho na prática dessa convivência com aquele que nós dizemos que amamos. Às vezes nós falamos, desse amor que nós temos, mas o que nós estamos vendo na realidade é que muitas famílias estão entrando em atrito, muitos estão inquietos dentro de casa, mesmo convivendo com aqueles que dizemos que amamos. Muitos estão impacientes, mesmo porque nós não estávamos acostumados a ficar recolhidos em nossos lares. Às vezes passávamos o dia fora, voltávamos só à noite, saíamos, dormíamos, e no outro dia saíamos novamente para o trabalho. E agora que nós temos de conviver mais de perto, muitos de nós estão tendo essa dificuldade de conviver bem com aqueles que muitas vezes nós dizemos que amamos. Então é necessário, meus irmãos, que nós aproveitemos essa oportunidade que nos está sendo concedida nesse instante. Assim, dessa maneira, nós que conhecemos bem essa doutrina do amor, essa doutrina trazida pelo Cristo, e à luz da terceira revelação, nos deixa melhor compreender as leis que nos foram ensinadas por Jesus. Assim, meus irmãos, nós precisamos praticar essa caridade do nosso amor ao próximo. Nesse instante em que muitos dos nossos irmãos
estão retornando ao mundo espiritual. Dezenas de espíritos estão retornando ao mundo dos espíritos, muitos indo revoltados. É necessário que nós elevemos as nossas preces a Deus por esses nossos irmãos, que nós oremos por eles, para que eles cheguem em condições melhores no plano espiritual. Vamos também aproveitar essa oportunidade que estamos em casa com os nossos entes queridos, fazer o culto do Evangelho no lar. Às vezes a gente faz uma vez por semana, mas agora que nós estamos tendo mais tempo, nós podemos fazer mais vezes. Certa vez eu vi alguém conversando, duas pessoas estavam conversando e uma perguntou para a outra: você faz o culto no Evangelho lá? E ela, espírita, disse: faço. E quantas vezes você faz? Eu faço todos os dias. Mas por quê? Porque eu tenho necessidade, eu conheço a minha necessidade, e por essa razão eu preciso fazer todos os dias. Então, diante da nossa necessidade do momento, nós também podemos fazer o nosso culto do Evangelho no lar todos os dias, para nos fortalecer mais ainda, recebendo ainda mais essa assistência espiritual que nunca nos faltou, quando realmente nós buscamos Deus, nosso Pai. E é assim, meus irmãos, que para finalizarmos esse capítulo da paciência, que esse Espírito protetor, esse Espírito amigo nos trouxe de forma brilhante. Ele nos diz: coragem, amigos. Tendes no Cristo o vosso modelo. Mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha do que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de expiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. E que Deus, nosso Pai, nos abençoe agora e sempre. Que assim seja. E chegando ao final de mais uma palestra, nós vamos nos preparar para a oração, agradecendo ao Francisco, que Jesus o abençoe, fechando os nossos olhos nesse instante e rogando ao Divino Mestre Jesus que derrame sobre todos nós a sua paz, o seu amor, nos envolvendo em vibrações elevadas que nos levem sempre a pensarmos e refletirmos em cada lição do Cristo trazida pelo Evangelho e que são bálsamos sobre os nossos corações, sobre as nossas mentes. Nesta noite, a medicação da paciência nos foi relembrada e assim rogamos a Ti, Mestre, que possamos vivenciá-la, colocá-la em prática, que possamos sempre pensar no melhor a fazermos, nos colocando no lugar do outro. E assim, rogamos a Ti, Mestre amado,
e a tua espiritualidade benfeitora, que nos transmita o passe, nos envolvendo nas vibrações do amor, e que também fluidifiquem as águas colocadas para que se transformem na medicação necessária às nossas dores do corpo, às nossas dores da alma, e que possamos a cada dia, fortalecendo a nossa fé, buscarmos este caminho que o Senhor nos ensinou quando nos disse: eu sou o caminho da verdade e da vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Que nós possamos ir a Ti e assim buscarmos ao nosso Pai de amor, de justiça e de misericórdia, e que Ele nos abençoe a todos. Fiquemos em paz, uma semana linda para todos. Beijo no coração.